Quem já abriu diz amém. Provérbios 16:1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Na versão NTLH, ela diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ou seja, as pessoas elas podem fazer os planos, elas podem se planejar, né? Elas podem acreditar e colocar aí, né, sua vida, alguns planos, alguns tópicos. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Então nós podemos pensar, nós podemos imaginar, nós podemos traçar uma linha imaginária com possíveis resultados positivos ao final desta linha. Nós também podemos acreditar em nossos conhecimentos, podemos depositar a nossa confiança neles, nós podemos apoiar na sabedoria adquirida, na sabedoria humana, nós podemos se apoiar nisso, traçar uma linha, traçar uma reta, projetar algo, e nós fazemos isso. E todas as pessoas que têm seus sonhos, toda pessoa que tem os seus planos, planejar é algo que faz parte da sua vida, da minha vida. Então, as pessoas que sonham, elas planejam. As pessoas que têm um plano, elas traçam os seus objetivos. E eu e você precisamos disso, nós precisamos planejar, nós precisamos ter anotações, nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer uma agenda, nós precisamos disso, precisamos desenvolver sonhos, precisamos acreditar, precisamos planejar para que estes sonhos possam acontecer. Quantas vezes já vimos sonhos serem realizados? Quantas pessoas já tiveram seus sonhos realizados? Quantas pessoas puderam provar de um sonho que às vezes parecia impossível, que às vezes parecia que era algo tão distante? E quantas pessoas hoje têm os seus negócios próprios por conta disso? Quantas pessoas hoje vivem algo que era impossível? Quantas pessoas hoje têm uma casa própria, algo que sonhou há tanto tempo? Quantas pessoas hoje têm o seu escritório próprio, montou o seu escritório, é seu, do jeito que você sonhou, do jeito que você queria, do jeito que você planejou? Quantas pessoas hoje têm uma família que sonhou também, sonhou com uma família, sonhou com essa estrutura, sonhou com o ambiente familiar? Quantas pessoas hoje vivem essa realidade? Para que um sonho aconteça, é necessário um planejamento também. Para que um sonho aconteça, é necessário que você trace uma linha. Planejar é uma das melhores formas para se chegar até a realização de um objetivo, do seu objetivo. Acreditar nisso. A palavra planejamento significa serviço de preparação de um trabalho. Ela tem o significado de uma tarefa com o estabelecimento de métodos convenientes. Amém? Então, quantas pessoas querem ver resultados de uma conquista? Quantas pessoas querem ver o resultado de uma conquista? Porém, quantos se esforçam para que isso aconteça? Quantas pessoas se esforçam para que o objetivo seja conquistado, possa chegar até este lugar, a este sonho que você tem? Quantas pessoas definem suas estratégias? Quantas pessoas definem uma meta? Quantas pessoas organizam suas tarefas em prol de seus objetivos? Sabe, igreja, todo final do ano as pessoas criam metas e traçam os seus objetivos. No final do ano todos esperam do próximo ano uma vida nova, novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. Todo final de ano as pessoas fazem uma lista para que essas listas elas possam ser os seus tópicos, as suas metas possam ser alcançadas. E hoje muitas pessoas estão vivendo dias que elas olham para esses sonhos, para essas metas, para esses alvos
e estão vivendo dias frustradas. A dieta foi embora. Com essa quarentena, a dieta ela foi para o água abaixo, né, igreja? Quantos resistem a este tempo de quarentena e fazem exercícios em casa, né? Tá difícil, né? Mas o pessoal do Bola Running, fiquei sabendo que está fazendo, amém? O pessoal está ativo, né? Então, você pode se conectar aí e colocar em prática ainda, o ano não acabou, amém? Digo, o ano ainda não acabou. Então, pessoas estão vivendo aí nesses dias, né? Contava com a academia, né? Já tinha pago aí suas primeiras mensalidades, mas a academia se fechou. O seu objetivo de crescimento neste ano teve que ser pausado, né? Teve que forçadamente ser pausado. E a sensação é de que todos os teus planos foram embora. Quantas pessoas questionaram esse tempo que estamos passando? Quantas pessoas começaram a questionar esse tempo? Porque não era o que nós queríamos, não era o que nós desejávamos, não era o que você esperava, não era aquilo que você acreditava estar vivendo. E a palavra diz, Provérbios 16:1, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. O livro de Provérbios é um livro que nos traz sabedoria. Se você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar muitas palavras de sabedoria. Sabedoria foi o que Deus derramou sobre a vida de Salomão, o autor, aquele que escreveu este livro. Ele recebeu muita sabedoria. E ele teve palavras ali que ele colocou para que eu e você pudéssemos ser edificados nesse sentido. O conhecimento nos leva a ter um certo destaque. Quando você tem um conhecimento, você adquire também sabedoria. E este conhecimento te leva a ter um destaque. A falta de conhecimento pode trazer o perecimento. A palavra de Deus diz isso. Oséias 4:6 diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E esta frase envolve dois tipos de conhecimento. Essa frase ela nos leva a refletir dois tipos de conhecimento. O conhecimento das Escrituras, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento que está ali, não apenas em um livro, mas em todos os livros da Bíblia. Mas também nos leva ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa de Deus. Um conhecimento da pessoa, através do relacionamento, através de um convívio, você adquire um conhecimento da pessoa de Deus. Nem todos que conhecem as Escrituras conhecem a Deus. E nem todos que conhecem a Deus conhecem totalmente as Escrituras. Uma pessoa que tem o conhecimento das Escrituras, mas está longe de Deus, pode ser destruída? Uma pessoa que conhece toda a Escritura, mas está longe de Deus, que não conheceu o autor dessas Escrituras, pode ser destruída? Pode perecer? E uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, que vive um relacionamento com Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que conhece a profundidade de Deus, mas tem pouco conhecimento das Escrituras, pode perecer? Pode ser destruída? Oséias 4:6, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Mas João 3,16 diz que aquele que crê em Jesus e na sua morte e ressurreição não vai perecer. Aquele que crê no Senhor Jesus, que crê também na sua ressurreição, não vai perecer. O que significa tudo isso? Significa que o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito de Deus, vai além do que está escrito. Vai além apenas de um entendimento do texto, de uma escritura. Eu posso ter o conhecimento da palavra de Deus, mas também eu posso conhecer o verbo vivo que desceu dos céus.
Eu posso ter um conhecimento da palavra de Deus, mas eu posso conhecer aquele que é o autor da vida. Eu posso ter um conhecimento das Escrituras, mas eu também posso ir além e completar este conhecimento, tendo um relacionamento com Deus. Eu posso conhecer em partes, mas também posso conhecer e posso ter um relacionamento. Eu posso conhecer por completo. O conhecimento humano é aquele que eu e você adquirimos com o passar do tempo, através de estudos, através de ensinos adquiridos, que nos fornece o conhecimento. E este conhecimento pode nos levar a ter um certo destaque entre as pessoas. Pode me levar a viver coisas boas também. Mas nada disso se compara com a sabedoria que vem do alto. E todo dia você tem a oportunidade de receber uma sabedoria que vem do alto. Todo dia você pode receber essa sabedoria. Em Jó 12, versículo 13 diz: Deus é quem tem sabedoria e poder. Jó está tendo aqui, dizendo, Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. Versículo 16. A Ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a Ele pertencem. Quando você entende esse texto que está em Jó, então você para de questionar o tempo que você está vivendo. Quando você entende o que Jó está dizendo aqui, você para de questionar aquilo que você está passando. Diga, eu ainda tenho um fôlego de vida. Diga, eu ainda tenho um fôlego de vida. E se você tem um fôlego de vida, você tem a oportunidade de tudo aquilo que tem na Bíblia se realizar na tua vida. Diga, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir Romanos 8, 28? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Deus está agindo a seu favor. Deus está agindo a favor da sua vida, hoje. Você ama a Deus? Deus está agindo a favor dos seus negócios. Você ama a Deus? Deus está agindo hoje a favor da sua família. Você ama a Deus? Deus está fazendo algo. Deus está agindo e algo vai acontecer na sua vida ainda este ano. Não olhe as perdas. Não olhe o que passou. Não olhe para os planos que foram embora. Não olhe para as suas faltas, olhe para um planejamento. Não olhe para um planejamento que deu errado, mas olhe para aquilo que Deus vai fazer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem? Em Gênesis 37, versículo 6, diz assim: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Eu quero contar que aqui estava acontecendo algo muito importante na vida de uma pessoa. José era o autor dessas palavras, e José era um homem, um dos filhos de Jacó. Ele era um filho amado pelo seu pai, pois vinha da relação entre Jacó e Raquel. E todos aqueles que conhecem a história de Jacó sabem que quando ele chegou nas terras do seu tio, estava saindo com uma mão na frente e outra atrás, ou seja, sem nada. A primeira coisa que ele avista, a primeira pessoa que ele vê pastoreando um rebanho era Raquel. E ele se encheu ali de amor, os seus olhos brilharam e ele então passou a desejar Raquel.
E nós sabemos que a história conta que ele trabalhou ali muitos anos para ter Raquel. Muitos anos ele trabalhou até que ele pudesse ter Raquel como esposa. Então era o amor da vida dele. E José era o filho, ele era o fruto do relacionamento, deste relacionamento, um relacionamento de amor. E José era um filho fiel ao seu pai. Ele tinha essas características. E essa relação era notável pela família, né? Na família, essa relação do pai. Então os irmãos de José tinham um sentimento de inveja. Toda família tem um queridinho, sim ou não? Toda família tem alguém que é mais privilegiado, né? Está mais próximo do pai. E assim era José. José era o queridinho na família de Jacó. Pergunta para a pessoa do seu lado, você é o queridinho do papai? E José um dia ele tem um sonho. Tem um sonho. E ele neste sonho mostra que algo bom iria acontecer na sua vida. Que as coisas iam mudar. Que algo ia acontecer, Deus ia mudar a sorte dele. Ele ia viver coisas maravilhosas. Nem ele imaginava, na verdade. Mas ele, na ingenuidade, ele vai e conta o seu sonho. A Bíblia diz e mostra que um dia José conta os seus sonhos, o seu sonho para os seus irmãos, aquilo que ele tinha. Todo alegre, todo feliz, né? Sabe quando você reúne uma galerinha e fala, puxa, eu quero contar algo legal aqui. É apenas uma experiência, mas eu acredito que um dia vai acontecer. Sabe quando você conta uma historinha assim? Quantos têm sonhos? Quantos têm metas para a sua vida? Quantas pessoas têm um objetivo na vida? Quantas pessoas têm planos para se realizar? Sonho não é apenas aquilo que você tem quando está dormindo. Sonho também são projetos que você deseja viver um dia. E muitas vezes você pega esse sonho e conta para algumas pessoas ou sai contando para todo mundo. E muitas vezes você pega esse sonho que é algo particular teu, que ainda não aconteceu, mas que você crê que um dia você vai viver. E você conta para algumas pessoas, acreditando que essas pessoas vão te motivar, acreditando que essas pessoas vão te incentivar a isso. E na verdade, muitas vezes não acontece dessa forma. Na verdade, muitas vezes você é enganado por aquilo que você pensa. E muitas vezes você pega esse sonho e sai contando por aí, só que nem todas as pessoas estão preparadas para absorver o seu sonho, sem gerar inveja. E José encontra em sua casa pessoas que estavam torcendo contra ele. Pessoas que não queriam ver a sua felicidade. E quando nós levamos esse cenário para o mundo espiritual, quando nós pegamos um cenário como esse e levamos para o mundo espiritual, sabe o que acontece? A palavra diz que existe alguém que veio para matar, roubar e destruir os nossos sonhos, as nossas vidas. 1 Pedro 5,8, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E José naqueles dias teve mais um sonho. E ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aquele sonho gerou mais ciúmes ainda por parte dos irmãos. E o ciúme é um sentimento que leva a pessoa a viver em um aprisionamento espiritual. A pessoa que tem sentimento, a pessoa que vive com ciúme, ela vive num aprisionamento espiritual. O ciúme é capaz de prejudicar vidas. E a própria vida, a pessoa que sente isso, ela é prejudicada por isso. Quando em Gênesis Caim mata Abel, o sentimento que gerou tudo isso foi o ciúme, foi a inveja. O primeiro homicídio aconteceu por ciúme. Quantos relatos existem de pessoas que são prejudicadas por conta do ciúme? Quantas pessoas vivem isso? Quando Davi derrubou Golias, o rei Saul sentiu inveja. Ele passou a perseguir Davi. Ele passou a ir atrás de Davi. Sabe qual era o desejo de Saul? Matar Davi. Ele viveu o resto da sua vida, dos dias da sua vida,
perseguindo Davi. O ciúme é terrível na vida de uma pessoa. O ciúme é terrível. Mas que toda pessoa que tem esse sentimento de inveja seja liberta. Toda pessoa que tem um sentimento de inveja, de ciúme, seja liberta em nome de Jesus. Que possamos ser livres desse mal. Em nome de Jesus. Amém, igreja? José amava a Deus e sempre que podia ele glorificava o nome do Senhor. Toda vez que alguém elogiava José, ele falava glória a Deus. Toda vez que alguém elogiava alguma coisa, ele sempre colocava Deus. Ele nunca recebia aquilo para ele mesmo, ele nunca tentava reter a glória do Senhor. Eu falo tentar reter porque não existe alguém que retém a glória do Senhor. A pessoa que tentar reter a glória do Senhor, ela não consegue. Porque a glória de Deus, amém? Não é nossa, não é minha, não é tua. Então José, ele sempre glorificava o nome do Senhor. E Gênesis 37, versículo 12, diz: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Versículo 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. O que acontece com José? O que aconteceu com José? José ele vai até Siquém, mas os irmãos eles não estavam em Siquém, eles estavam em Dotã, uma outra cidade, um outro lugar ali próximo. E quando os irmãos de José, eles percebem que ele estava se aproximando, eles viram de longe, então eles pensaram, eles tiveram um plano. Eles traçaram um plano para matar José. Qual era o pensamento dos irmãos aqui? O pensamento é o seguinte: se matarmos ele, acabamos com o problema. Se matarmos José, acabou o problema. Acabou, nós achamos a solução. E toda pessoa que quer acabar com o problema, e este problema na verdade está dentro dela, porque o ciúme, a inveja está dentro dela, ela quer acabar um problema, mas só que esse problema está dentro dela. Essa pessoa acredita que se destruir o outro, ela é a única saída, ela está livre. Ela acredita que se matando outra pessoa, se eliminando ela, tirando ela do caminho, esta é a única saída. Então a pessoa que quer crescer no trabalho, sabe o que o ciúme leva ela a acreditar? Que se ela puxar o tapete dessa pessoa, está tudo certo. Isso é ciúme, isso é inveja, isso é querer se dar bem em cima dos outros. A pessoa que quer crescer em alguma área, ela acredita que o problema são as outras pessoas. Se eu eliminar, se eu achar uma saída, se eu der um jeitinho, se eu tirar essa pessoa da jogada, então eu vou eliminar o problema. Só que esse problema está dentro dessa pessoa, não está dentro da outra pessoa. A pessoa que quer se dar bem nos negócios, ela acredita que o problema é a concorrência, que são os outros. Uns tempos atrás, né, saiu um rapaz, um homem que começou a matar algumas concorrências, alguns médicos, dentistas, só porque eram concorrentes. Eles achou que eliminando os concorrentes, ele estava tudo bem, o seu problema tinha sido resolvido. A pessoa às vezes quer ser um líder. E ela acredita que o problema são outras pessoas. Só que no reino de Deus quem levanta é Deus. É Deus que levanta. A pessoa que tem problema com ciúme ou inveja sempre vai achar que o problema está nos outros. Diga, se eu resolver o problema que está em mim, tudo fica mais fácil. Em Gênesis 37, versículo 21,
37, 21. Quando Rúben ouviu isso, aquele plano todo, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Versículo 22, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no daquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Naquele dia eles avistaram uma caravana, logo depois de concluírem com isso, eles avistam uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Eram mercadores, algumas pessoas que faziam negócio. E eles avistam, então eles falam: puxa, vamos fazer um negócio com José. Vamos vendê-lo. Vamos vender José. Então naquele dia os irmãos de José o venderam por 20 peças de prata. Eles deram um valor para a vida de José e o entregaram. Quanto vale a vida de uma pessoa? Quanto vale a vida de alguém? As pessoas podem até não me dar valor, não te dar valor. As pessoas podem não dar o valor devido para você. Você pode até se sentir desprezado. Você pode até se sentir sem valor algum. Porque alguém falou alguma coisa, porque alguém disse que você não tinha valor. Talvez essas palavras vieram do teu pai ou da tua mãe, algum dia. Mas existe um Deus que não esquece, que não esqueceu de José. Um Deus que também não esquece de mim e não esquece de você. E espera, deixa o tempo passar, que você vai ver muitas coisas acontecendo. Para os outros, José não valia muito, mas para Deus, ele tinha muito valor. Diante de Deus, você tem muito valor. Diante de Deus, você é muito importante. Você é alguém de muito valor. Existe um rei que morreu por amor a você. Existe um rei que não negociou a sua vida com ninguém. Pelo contrário, este rei comprou você com a sua própria vida. Ele comprou ele comprou você com a sua própria vida, este rei. Os irmãos de José o venderam, porém tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos de José praticaram ali um negócio com a vida dele. Não deram muito valor, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em Gênesis 39, versículo 1, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, diga: o Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Diga aleluia. O que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Quando Deus encontra alguém que confia nele, que o ama, quando Deus encontra alguém que o ama, quando Deus encontra alguém que confia nele, que deposita a sua confiança, as coisas não acontecem de forma natural. Existe um Deus que trabalha a favor daqueles que o amam. Existe um Deus que opera algumas coisas que não seriam favoráveis a favor daqueles que o amam. Existe um Deus que está recebendo as tuas orações. Existe um Deus que luta as tuas causas. Existe um Deus que move os céus a seu favor. Existe um Deus que olha para aqueles que o amam e colabora para que tudo favoreça para essas pessoas. José vive a bênção de Deus mesmo longe de sua casa. José vive o favor de Deus mesmo em outras culturas. José vive a prosperidade em outro lugar, na casa de um desconhecido. E mesmo os seus planos não sendo aqueles, José tinha uma palavra, e essa palavra era do Senhor.
E mesmo aquilo tudo que ele estava vivendo não era os planos. Ele achava que os sonhos dele não iam ser dessa forma. Ele tinha uma palavra e essa palavra era do Senhor. E na casa de Potifar, a sua vida continua. E tudo que a sua mão tocava, Deus fazia prosperar. Em Gênesis 39, versículo 5 diz: a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A bênção que estava ali começou a atingir lugares por causa do Senhor. Quando você ama a Deus e vive este amor, quando você usa a sua fé, você e a sua fé não dependem das notícias, quando você e a sua fé não dependem de um cenário, quando você prefere viver os planos de Deus, Ele é capaz de fazê-lo prosperar, seja numa outra cultura, seja em um outro lugar. Só que a esposa de Potifar não era convertida. Só que a esposa de Potifar, ela não era temente a Deus. E o inimigo levanta aquela mulher para dar em cima dele, por conta da sensualidade, atrair José. E José sempre consegue escapar daquela mulher. Ele foge para um lado, ele foge para o outro, até o dia que aquela mulher foi para cima. Ela foi com mais intenção, com mais atitude. E é nesta hora que José mostra que está na pegada com Deus. É nesta hora que ele mostra como a sua aliança com Deus. Ele mostra a força que tinha na aliança que ele tinha com Deus. E é nessa hora que José prova da fidelidade que ele tinha com Deus. Quando o inimigo apresenta algo que para a pessoa cair em pecado, na hora que o inimigo, quando ele levanta uma oportunidade para que a pessoa venha cair no pecado, é nessa hora que essa pessoa tem a oportunidade de demonstrar a sua fidelidade com Deus. José não pediu para viver uma provação como essa. Ele não causou, ele não incentivou isso. Ele não correu atrás do perigo. Mas quando o perigo aparece, ele diz: aqui não. Aqui não, eu tenho uma aliança com o meu Deus. Eu tenho um relacionamento com o meu Deus. Eu tenho uma intimidade, eu tenho uma aliança. Eu não tenho essa aliança para ser quebrada por qualquer coisa. Eu honro essa aliança até o fim, aqui não. E em Gênesis 39, versículo 7 diz: e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e a convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não se preocupou em pecar contra o governo daquele lugar. Ele não se preocupou em pecar apenas com Potifar, mas ele se preocupou primeiramente com Deus, o qual ele servia, com aliança, com compromisso. Fuja da aparência do mal. Mas se acontecer como aconteceu com José, faça como ele fez. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aquela mulher consegue consegue segurar a capa de José. E naquele dia ela inventa uma história, e ela inventa que foi atacada por José, e José vai para a prisão. E agora? Já era. E agora? É o fim. Longe de casa, em outra cultura, preso por atacar a mulher do oficial daquele governo, daquele rei. José estava na roça, usando um termo, né, que nós usamos. José estava na roça aqui. Só que José amava a Deus.
E quando isso acontece, mesmo vivendo dias ruins, o Senhor coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, a última palavra vem de Deus. Passou um tempo e 2 homens se encontraram, foram presos, o copeiro e o padeiro de Faraó. Passou um tempo e 2 homens estavam ali na mesma situação que José. Passou um tempo e eles estavam ali, cada um teve um sonho, depois de um tempo. E José era bom de sonho, José conhecia os sonhos, José sabia muito bem lidar com os sonhos, né? E Deus muitas vezes, Ele vai te colocar em situações difíceis, para resolver os seus problemas e o problema dos outros. Em Gênesis 40, versículo 6, quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Não são de Deus as interpretações? Igreja, aquele que dá o sonho é o mesmo que já tem a revelação. Aquele que muda as coisas já sabe onde as coisas devem chegar. Ei, aquele que sopra o vento novo já sabe o seu destino. Ei, aquele que muda o curso de alguma coisa já sabe aonde vai chegar essas coisas. Então José disse: conte-me mais. Conte-me mais, eu quero saber o que está acontecendo, que sonho é esse? E José, inspirado por Deus, entrega a revelação do sonho do copeiro e também daquele padeiro. Inspirado por Deus, ele tem a revelação dos dois. E José desejou naquele dia, antes de saber a revelação, antes de saber o sonho, sabe qual foi o desejo de José? De ajudar o próximo, de ajudar as pessoas. Quantas vezes as pessoas só ajudam as outras por interesse? Quantas vezes as pessoas só se preocupam com os outros por interesse? Porque sabem que as pessoas podem oferecer algo em troca, senão não tem valor, senão eu nem procuro ajudar. Mas José prestou ajuda sem se preocupar com o que aquelas pessoas teriam para oferecer. Em Gênesis 40, versículo 12, disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Então aqui estava simples a revelação do sonho do copeiro, e esta era uma revelação boa, era algo bom para a vida daquele homem. E depois de 3 dias o copeiro vive realmente o que dizia, o que José disse para ele. Faraó restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia taça para o faraó. Ele teve um sonho, uma revelação. Só que aquele homem, ele se esqueceu de José lá na prisão. Ele se esqueceu. Passa um ano e José ainda estava preso. Quando chega no fim de 2 anos, Faraó tem um sonho. E este sonho ninguém consegue revelar, é um sonho que ele fica perturbado. Ele chama os consultores que ele tinha lá, ele chama aqueles videntes, ele chama todo mundo, ele chama os caras que eram bons no negócio. Mas ninguém conseguiu revelar os sonhos. Foi aí que o copeiro se lembra de alguém lá na prisão. Foi aí que o homem se lembra de José. E Deus nunca se esqueceu de José. Ele foi abençoado na casa de Potifar. Tudo que ele tocava prosperava. Ele foi abençoado na prisão também. Deus não se esquece de mim e nem de você. Em Gênesis 41, 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer.
7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresenta em realizá-la. O sonho veio 2 vezes, porque Deus já está decidido a fazer. Versículo 33. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Diga, criterioso e sábio. Faraó naquele dia olhou para um lado, olhou para o outro. Criterioso e sábio. Então ele olhou para aqueles caras que estavam ali, que eram o braço direito dele, aqueles que eram o braço esquerdo, aqueles que estavam na frente, atrás. E aí, Gênesis 41, 34, né? José continua dizendo: o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Versículo 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. José foi criterioso e sábio. Então Faraó o coloca como governador do Egito. Então Faraó chama ele para perto. Então Faraó o livra da prisão. Então Faraó anula a sentença de escravidão, de prisão e de morte. Faraó então agora ele tira José e o levanta como governador do Egito. José então agora ele já não veste mais as mesmas roupas. José agora ele já não usa a mesma túnica. José agora ele não tem mais só um anel, ele não usa mais um anel qualquer. Agora Faraó coloca um anel em seu dedo, um anel de autoridade, um anel que seria reconhecido por toda aquela região, por todos aqueles que faziam parte ali daquele governo. José então ele também recebe uma mulher como esposa, ele ali também recebe toda a autoridade abaixo de Faraó, ninguém mais ia poder mandar como José. E quando veio a escassez, quem se dobrou diante de José? A fome foi terrível. Então veio os filhos de Jacó, os irmãos de José, procurar comida. E ali todos tiveram que se dobrar. Todos os seus irmãos. Assim como o sonho que José teve, assim o sonho se tornou uma realidade. Mesmo os irmãos elaborando plano contra a vida de José, a última palavra foi do Senhor. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Mesmo a mulher de Potifar elaborando um plano contra José, a última palavra veio do Senhor. Mesmo as coisas não saindo do jeito que José esperava, a última palavra foi a do Senhor. Mesmo que hoje as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, do jeito que você planejou, do jeito que você traçou, do jeito que você imaginou para a sua vida em 2020, mesmo que isso não esteja acontecendo, diga, a última palavra é do Senhor. Não pare de criar metas e objetivos.
Não pare de planejar a sua vida, não pare de acreditar, não pare, porque tudo isso vai passar, e a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra, do Senhor que fez todas as coisas, e tudo está no controle das suas mãos. Quando nós olhamos para o texto que Jó relata, que diz, não, ele está Senhor, feliz aquele que acredita, porque a última palavra vem do Senhor. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você tenha tido um conhecimento da palavra, mas até hoje você teve dificuldade em conhecer a pessoa de Jesus. Por isso, nesta noite, é a noite de você colocar as suas mãos para Ele, e levantar para Ele as suas mãos, e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero te conhecer em profundidade. Eu quero te conhecer em profundidade. Eu quero que tu pegue nas minhas mãos, e o Senhor possa me conduzir para estes rios de águas vivas, e que eu possa mergulhar nestes rios, e que eu possa ter um conhecimento pleno, porque eu sei, Senhor, que se eu tiver um conhecimento pleno em Ti, eu não vou perecer, e eu poderei viver dias que vão me mostrar que a última palavra é do Senhor, que a última palavra é do Senhor. Eu viverei dias que vão me mostrar, e dias que vão provar, que tudo está no controle das Tuas mãos. Se você está nos assistindo hoje, e aonde quer que você esteja, você hoje sabe que você precisa dar uma resposta para Deus. Você sabe que você precisa dar um passo a mais. Eu quero pedir para que você feche os teus olhos, que você coloque as tuas mãos, uma delas no teu coração, ou as duas, e que você possa repetir esta oração para Jesus, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como único e exclusivo, suficiente Senhor da minha vida. E apaga meu nome do livro da morte. E escreve meu nome no livro da vida. Eu me entrego a Ti. Eu entrego o meu futuro a Ti. Me recebe, Senhor. Porque eu te recebo neste dia, nesta noite. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome. Através da minha vida. E que as promessas que estão no livro da vida possam vir sobre mim. E que eu possa me alimentar de Ti. E que eu possa ser nutrido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco estas vidas no Teu altar. Eu declaro que são obras, são resultado das obras que o Senhor fez. São pessoas, Pai, que Te amam. São pessoas que se voltam para Ti, Pai. Por isso, estabelece a Tua cura, estabelece a Tua presença, estabelece o Teu Espírito Santo. Enche, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome nessa noite. Ah, Deus, venha com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos e nós precisamos da Tua alegria. Nós desejamos a Tua alegria. Nós desejamos o Teu querer. Nós desejamos, Senhor, em nome